Bermuda, bretelle, creme anti-atrito, vaselina. Nós estamos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 pontos importantes que é interessante observar para que vocês diminuam o incômodo nos órgãos genitais e nas virilhas. Tudo isso que a gente pegou aqui, esses pontos, foi experiência prática que a gente adquiriu. Algumas pesquisas também, porque o incômodo estava muito grande. Incômodo de outros atletas nossos, exatamente, né? Experiência de outros atletas. Exato. A gente vai contar algumas soluções que nós temos para esse tipo de problema. E durante a live, conforme o assunto vai decorrendo, se vocês tiverem alguma experiência para compartilhar, coloquem nos comentários. Vocês podem também, né, sem perder o foco, vocês podem colocar aqui nos comentários a experiência de vocês com relação a essa situação. Beleza? Tempo de treino, intensidade, calcinha e cueca, raspar ou depilar, tipo de forro, tamanho do bretelle, tamanho do forro, forro muito fino, forro de gel ou espuma, selim muito alto, ou muito largo, ou muito estreito também, tá? Ou muito estreito, altura do selim, bike fit, creme anti-atrito e vaselina, né? Qual usar, e por fim, uma dica para vocês ajudarem a amenizar isso daí. E aí a gente também vai responder 5 perguntinhas no final, porque depois eu tenho que pedir alguma coisa para mim comer. Vamos lá então, Vi, começar? Então, os motivos. Tempo de treino, seja muito ou seja pouco. Quando a gente está muito tempo em cima da bike, é inevitável, né? É muito tempo ali, o atrito e tudo mais, então acaba sendo inevitável. E quando a gente fica pouco tempo também em cima da bike, como assim pouco tempo? Treina pouco. Você vai pra cima da bike uma vez por semana. Né? Exatamente, é literalmente isso, né? Não faz o calinho que na a pele. Gente... Exatamente. Exatamente. Então, quando eu treino muito, eu acabo tendo alguns incômodos, algumas assaduras, porque a pele vai ficando sensível. E quando eu treino pouco, por exemplo, eu tiro 15 dias de férias, né? Eu tiro 15 dias de férias. O que acontece? A pele vai ficando fina novamente. E aí... lisa, né? Vai ficando lisa, limpa. Aquelas assaduras ou marquinhas do atrito que a gente já está acostumado a conviver com elas, que é exatamente aquele couro que forma para proteger a gente, né? Uhum. A gente não percebe, porque já fica ali, mas é uma parte da pele que fica mais grossa, ligeiramente mais grossa. Mas é aquilo que protege a gente. Exatamente. Quando você sai de férias, eu fico uma semana sem treinar que volta, você começa a sentir aquele incômodo, vai ter aquela fase ruim, né, de alguns dias, depois a coisa vai melhorando, porque já, né, calejou a pele já tá grossa e aí diminui. E só vai voltar a acontecer novamente se for realmente um caso de bretelle, de todos esses problemas que a gente citou, né, anteriormente. Intensidade de treino também é um fator que faz com que aumente o incômodo, seja por assadura ou seja por o aperto. Quando a gente aumenta a intensidade na bike, a gente tende a sentar, a achatar literalmente a bunda e os órgãos genitais no selim. É muita pressão, pra girar, aumenta muito a pressão. E isso já aconteceu comigo, de eu fazer um treino. Acontece até hoje, né? No dia seguinte, a pele, sabe? Os órgãos, eles estão... Até os isquios, né? Gente... Ficam ali, o local onde você encaixa o bumbum no selim, né? Aquele ossinho lá, os isquios, eles ficam doloridos, dependendo do tempo de treino, da intensidade que você colocou. E quanto mais duro, mais atrito a gente tem, porque a gente assenta no selim e aumenta muito a tração. Aí isso daí também faz com que... Fora o sentar de ponta, né? Às vezes você tá fazendo tanta força ali por um tempo, que você quer tirar tanto rendimento, que você senta mais na ponta do selim. E dependendo do selim, isso também vai te machucar. Vocês vão... Quando vocês saírem para fazer um treino intervalado, ou competição, ou tá num rachão, ou simplesmente saiu para fazer um treininho bobo, encontrou o pelotão e entrou no meio e se lascou, cara, no dia seguinte a tendência é essa, que vocês sintam, não é a pele assada, não é a pele sensível, é como se fosse a musculatura daquela região que tem atrito com o selim dolorido, tá? E aí é por causa da intensidade que aumenta muito o contato com o selim, beleza? Terceira questão que faz com que isso aumente os incômodos. Usar calcinha ou cueca junto com o bretelle ou com a bermuda. Esse tipo de material, ele não foi feito para usar calcinha e nem cueca. Isso acontece muito, principalmente com os iniciantes, porque principalmente a gente tem um pouco de receio
a questão da higiene, né? Nessa região. Então, a minha calcinha, eu tenho certeza que ela está bem higienizada. O forro dá a impressão, às vezes, que pode ficar alguma bactéria, algum fungo, e realmente pode, tá? Por isso que é importante a gente ter um cuidado muito especial com a higiene do bretelle ou da bermuda. Ou seja, chegou, manda para a máquina de lavar. Não deixa ali, porque a umidade vai ficar ali. Se tiver algum fungo, aquilo ali vai começar a se proliferar. Se possível, sabão neutro, de boa qualidade. Eu acho que água sanitária não dá pra colocar, né, Vi? Eu nunca ouvi falar de água sanitária, não. Também não, porque água sanitária pode manchar o tipo de tecido e até desfazer um pouco o tecido. Mas manda pra lavar, tome muito cuidado com essa questão da higiene. Eu conheço atletas, graças a Deus nunca tive esse problema, mas eu conheço atletas que já tiveram candidíase, infecções, tanto desenvolveu como começou um pequeno incômodozinho e aí aumentou uma infecção porque ficou fungo no bretelle. Deixou o bretelle muito tempo sem lavar, o forro, aquilo ali foi se proliferando. E tem até caso de atleta que o atrito com o selim num ponto específico, às vezes é um pelo que encrava porque ele está raspando um pedaço da sua perna ali. Exato. No selim. E já aconteceu de virar algo tão infeccionado a ponto de ter que fazer uma pequena abertura para tirar o ponto encravado, né? O pus, a sujeira que estava lá. Enfim. A Simone compartilhou aqui: água sanitária e amaciante estragam a lycra. Obrigada, então, falando. Pessoal, só abrir uma aspas aqui. Tem bastante gente mandando pergunta, assim. A gente não vai conseguir responder as perguntas agora, porque senão a gente fica abrindo muita aspa e o assunto fica bem vago, fica vago. Então né? Vamos, jogar a nossa ideia e depois a gente quer ouvir a ideia de vocês também, a gente vai fazer um bate-papo e aí a gente vai responder as perguntas também, de acordo com a nossa experiência, tá? Mas quem tiver pergunta, não coloca agora porque a gente não vai ler, a não ser que eu passe o olho aqui, igual a ideia da Simone, que falou que água sanitária e amaciante acaba estragando a lycra. Então aí a gente abre um pequeno detalhe. Mas a pergunta de forma incisiva a gente não vai ficar parando para responder perguntas agora, vamos deixar para o final, beleza? Então, voltando para calcinha e para cueca. O bretelle não é feito, até porque é o seguinte, de acordo com a experiência que eu adquiri na prática, quanto mais o forro, de certa forma, grudar na minha pele, melhor é. Por quê? Porque ele não fica sambando. E esse sambar, atrito, exatamente, né? Esse roçar na pele também assa, também faz com que aumente a sensibilidade. Então imagina só, a gente já tem o forro, né? E aí você ainda coloca uma calcinha ou uma cueca no meio disso tudo. E aí ainda tem o elástico, né? Ou, sei lá, a costura da calcinha, da cueca. Exatamente. Que vai ficar entre o seu bretelle, aliás, entre o selim, o bretelle e a pele. Então isso vai cavar a sua pele, se dependendo do tempo que você tiver na bicicleta. Você vai suando e pressão ali do material com a sua pele, isso pode abrir a sua pele, né? Então, isso é um dos motivos causadores. E quando a Cris fala assim de um bretelle, quanto mais o bretelle cola na pele, né? Quanto mais encaixado o seu bretelle tiver, melhor. Porque além do fato de não ter esse atrito com o forro, não vai ter o atrito com laterais do bretelle, né? Às vezes o forro está um pouquinho maior, ok, mas se ele não tiver com essa folga, ele segura ali. Quando tem a folga, o próprio forro te machuca, porque ele vai ficar a parte dobradinha na sua virilha e aquilo ali raspando na sua pele. Ou seja, você chega assado. É mais um fator. Outro fator, raspar ou depilar. Eu particularmente não depilo, raspo, tá? Mas também é contado. Né, gente? E calma, não comecem a viajar, meu Deus, como é que... Não, calma, gente, peraí. Tem que tomar muito cuidado, porque assim, quando você raspa, a pele fica sensível. É uma pele que está protegida, o pelo, gente, no corpo humano, ele também é para proteger a pele, tá? E quando você raspa, a pele fica mais exposta. Sem contar que o pelo que está nascendo, em atrito com o bretelle, também vai ser incomodado. Cuidado com a gilete que você usa, se é o caso de quem raspa. Eu acredito, eu nunca tive coragem de raspar minha virilha, gente. Mas eu acredito que depilar é melhor. Por favor, quem tiver aqui nos comentários, quem tiver aqui na live,
que tiver experiência, não tenham vergonha, gente, essa live é sem pudor, tá bom? Senão a gente não tá Sem pudor, mas com limites, né? Calma. Mas assim, quem raspa e quem depila e já raspou, se quiser compartilhar nos comentários com as outras pessoas a experiência que teve, eu acredito que seja melhor depilar. Mas rapaz, tem que Isso ser. é muito pessoal, porque assim, tem gente que se usar gilete, vai ter muito pelo encravado. E tem outras pessoas que se depilar, vai ter muito pelo encravado. Então você tem que ter a experiência de alguma forma. Exatamente. Pra ver, se você encrava porque usa gilete, tenta depilar pra ver se melhora. E assim você vai tendo sua própria percepção do que é melhor pra você. Exato. Comentar aqui, o Jailton Medeiros, ele comentou uma coisa interessante aqui, ó. Ele lavou o bretelle com água da rua e aí ele pegou uma bactéria. Você vê como é delicada a situação. Pois é. Né? Então, são todos cuidados na higiene. Não vi, eu acho que você se equivocou. Não, ele colocou aqui, ó. No meu caso foi água suja da rua. Não, mas ele não lavou o bretelle, ele tomou chuva. Porque água suja da rua. Não. Exatamente. Calma, gente, calma. Eu só vi água da rua. Eu tô corrigindo a Vivi aqui, tá bom? Tá tudo bem, Jailton, pode ficar tranquilo. Tudo bem, tá tudo certo. Eu só vi que ele usou água da rua, não vi o suja. Antes de a gente falar do tipo de forro, vamos falar aqui ó, sobre uma pergunta até que o Daniel fez sobre o tamanho do bretelle. Essa é uma outra questão que eu aprendi com a prática. Eu fui lendo que o bretelle largo, ou às vezes aquele bretelle que já está um pouco mais usado, que fica mais frouxo, ele tende a aumentar o meu incômodo e as assaduras. Por quê? Justamente o que a gente estava falando. Aí eu tirei essa conclusão pessoal, que quanto mais eu conseguir fazer o forro ficar próximo da minha pele, diminuir esse esfrega aqui que a gente tem em cima do selim, melhor. Então, o bretelle que você usa, quanto mais justo ele for, melhor. Não entenda justo com apertado, né, Vivi? É justo. Ele tem que estar bem encorpado em você. Até porque se tiver apertado, ele vai te incomodar de outra forma. Exato. E também tem bretelle que quando ele vai ficando mais folgado, mais frouxo, ele começa a juntar. O homem não tem tanto problema com isso, né? Porque o documento na frente joga o tecido pra frente. Mas a mulher tem. Eu já peguei bretelle feminino, que eu sento no selim, eu entro na posição, né, no cockpit da bike, e aqui na virilha sobra muito material. Esse material é o que fica incomodando também. Então atente-se ao seu bretelle, ao tamanho do bretelle que você está usando. Se for frouxo, tenta começar a ter essa leitura. Coloca um bretelle mais justo para ver se isso aí vai amenizar ou não. Beleza? Forro muito fino, né? Não, vi aqui, ó. Tipo, é que eu pulei, eu tô longe eu já. inverti. É que você apontou aqui, né? Exatamente. Os tipos de forro que a gente usa. Vamos mostrar pra eles, Vivi? Vamos mostrar. Esses são uns 10 aqui que eu tenho em casa, tá? Ó, aí, enquanto esse aqui é um forro que veio num bretelle que eu peguei com a Pentes. É um forro feminino. É um forro fino, tá? Porque ele não tem uma espessura muito grande, exatamente. Né? Ele é gel e eu me adaptei muito bem. Muito legal esse forro. Muito bem. Por um outro lado, se a gente for olhar aqui, ó, pega o da La Maglia pra gente. O forro que eu mais uso, pessoal, é o forro da La Maglia, tá? Que a gente faz uniformes com ele faz... 3 anos? 3 anos, mais ou menos, e foi o forro que eu mais me adaptei. Já corri Brasil Rides, que tem etapa de 7 horas com esse forro aqui. Foi 4 etapas lá, com esse forro, e pra mim, show de bola. Esse tem um detalhe para as mulheres que estão online com a gente. É um forro masculino. Ou unissex. Tá? Não é um forro feminino. O forro feminino da La Maglia, que é confeccionado pela Tel Sports, eu não me adaptei. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Principalmente para as meninas entenderem que essa questão do masculino e do feminino às vezes é um pouco subjetivo. Porque eu já tenho outros atletas na assessoria que compraram e usam esse mesmo forro e elas se adaptaram muito bem. Também se adaptaram com o feminino. E tem também as que compraram o forro feminino, que é esse aqui, e se adaptaram muito bem. Exato. Aí, se eu for abrir uma aspa aqui, o que eu acho que acontece que eu não consegui me adaptar ao forro feminino? Ele é mais estreito aqui na frente, o forro feminino. Aqui, ó, ele é um pouco mais estreito, tá? E aqui um pouquinho mais justo, mais baixo, exatamente. Mas eu não me adaptei a esse forro, eu acredito que pelo tecido que ele é revestido. Esse aqui é um tecido que ele é tipo uma... Eu não sei que tipo de tecido é esse. Mas esse tecido aqui, ele parece que absorve melhor o suor. Entendeu? E aí ele
assenta melhor na minha pele. Esse aqui, a minha pele fica sambando mais em cima dele. Então, mas já tem gente que não consegue se adaptar nesse, mulher, e se adapta nesse. Se adapta a esse. Então, assim, uma coisa que eu também dou dica pra vocês é, quando vocês forem escolher o forro, atente-se à questão do tamanho, né, do tamanho daqui da frente, e ao tecido que o forro é feito. Procurem identificar no que vocês têm em casa, do que vocês têm uma melhor adaptação, né? E tem um detalhe, assim, a largura do forro, você vê que a gente só mostrou forros mais finos. Nós somos atletas leves, então o forro fino ele se adapta bem pra gente. Uhum. Aí algumas marcas têm forro pra tudo, né? Forro pra treino longo, pra treino curto, pra isso e pra aquilo. Eu acho que tá muito mais resumido, pra ficar mais fácil de vocês escolherem. O atleta que é mais pesado, né? Que ele tem mais peso pra sentar ali em cima do selim, o forro um pouquinho mais grosso, ele pode ajudar sim. Uhum. Mas também a questão do feeling. Porque se o forro tá grosso, imagina o forro que vai ficar entre o selim e o seu corpo. Uhum. Né? Ele tem que estar um ponto de ajuste que você tenha o conforto dele. Então, por que eu falo que a pessoa mais pesada? Porque ela precisa sentar mais peso. Quem precisa sentar menos, o forro fino resolve. Exatamente. Esse forro aqui, ó, é de um bretelle de marca italiana. Topsíssima, inclusive, que patrocina a Movistar hoje. Sim. E algumas outras equipes que fazem uniforme com ele. Uhum. Eu não me adaptei com esse forro, porque a largura dele é ótima. Eu tenho outro forro dessa mesma marca, com a mesma largura, com a mesma espessura, mas não tem essa costura aqui no meio, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí. Tá vendo essa costura aqui no meio? Pra mim, isso me machuca, não fica interessante. Já tem outras pessoas que adquiriram esse uniforme, estão super satisfeitas e rodam muito com ele. Né? Por isso que a gente sempre vai bater na tecla, que o forro é muito pessoal. Tem pessoal. aquelas coisas, né, aqueles detalhezinhos que podem ajudar, que a gente vai dizer, mas isso aqui não deu certo, como o tecido é uma coisa que você tem que observar. O revestimento do próprio forro, às vezes é ele que está te incomodando. Não exatamente o forro em si, o corte, a largura, mas o revestimento do próprio forro, tá? Uhum. Deixa eu ver se tem outro aqui. Tem aqui. Aí Esse aqui é bem grande, ó. E eu me adapto bem a ele. É um forro da Paco, é um forro espanhol, é de uma empresa espanhola. Veja como ele é grande, né? Exatamente. Eu consigo usar, eu tenho um desse aqui também, eu consigo usar, mas pra mim ele fica grande, então eu evito, né? Porque eu sou pequena, né? Então, o forro fica dobrando, quando eu tô em pé ele já dobra. Então pra mim, chega uma hora que fica desconfortável. Então ele é bom, mas eu consigo perceber que é um forro bom. Uhum. Só que aí se eu for passar um tempo em cima da bicicleta, ele vira uma dor de cabeça. Tem também a questão da densidade do forro, né, Vivi? Por exemplo, esse aqui, ó, é um forro Esse aqui que é bem diferente. Da Penx, que é densidade 100, né? Eu me adaptei bem a ele, é um forro que não me incomoda tanto, a não ser a largura dele. E aí também tem que tomar cuidado o seguinte, às vezes o forro é muito grosso, que a Vivi estava falando, o tamanho do forro, a espessura dele para pessoas mais pesadas e tal. Atente-se também que o forro muito, muito grosso, às vezes ele não molda tanto no homem, por exemplo, os órgãos genitais. E aí isso aí pode ficar incomodando. Ou se ele for muito largo, ele sobra tecido, igual eu falei anteriormente, e aí fica entrando na virilha também. Isso é um outro fator e que faz com que fique as bolinhas. Acho que o maior problema que todo mundo tem aqui é as famosas bolinhas. Né? Isso aí é bem complicado. O Chumbão Santos tá falando aqui, ó, que ele é pesado, mas se adaptou bem melhor. Ele não gostou do forro grosso, ele gosta do forro fino. Né? Então é muito. Eu já ouvi atletas com mais peso falar que prefere o forro mais grosso, né? Então é muito individual. Isso. E esse aqui, Cris? Esse aí é da Paco também. É um forro bem largo, olha só a diferença. E é bem interessante, né? Porque é um forro. Olha a largura desse forro. Ele é bem masculino, ele é totalmente masculino. Só que. Você gosta do curso dele? Eu me adaptei bem a ele, é de uma calça de frio, talvez seja porque eu uso pouco. E aí, galera, tem esse detalhe. tem outro fator também, a questão de adaptação de forro, para vocês se atentarem. Dois fatores que a gente vai abrir duas aspas aqui. Primeira questão é a frequência com qual você pedala. Tá? A gente já percebeu, eu tenho uma empresa que eu não consigo usar a roupa, o forro daquela que eles estavam trabalhando. E tem uma atleta minha que ela amava. Eu falava, gente, como ela consegue usar aquele forro? Aí eu percebi o seguinte, eu treino 6 dias por semana, ela treina 2, às vezes 3. Então a quantidade de dias que você treina também influencia. Por quê? Porque sua pele não cicatriza, né? Às vezes ela só vai machucando.
E aí, essa daqui eu vou deixar pra você, Vivi. Que é quando você tem o seu forro predileto. Que às vezes nem ele serve. Fala aí, Vivi. Às vezes você se encaixa muito bem no forro. Ah, esse, Fala, esse é o "Nossa, forro que esse resolveu é a minha vida. Já cheguei, peguei pra ele e falei, nossa, esse forro aqui eu vou usar ele pra sempre. Vou comprar Aí uns a 3 vontade que dele. dá quando você usa esse forro que encaixa, que você chega perfeita do treino, não tem nada, não dói, não assa, não machuca. Você já quer lavar o bretelle para no outro dia usar de novo. Só que aí tem um detalhe. Até esse forro, um dia ele vai ser um capeta. Você vai querer parar pra você jogar ele no mato na hora. Alguém já passou aqui? Fala aí Alguém que já você já passou por isso. Não, esse Porque- forro hoje eu vou com ele porque ele não me incomoda. Cara, já tá Sabe tudo por que isso machucado. acontece? Acontece porque a gente vai bater sempre na mesma tecla. É, Ou seja, você tá com aquele forro, usa ele todo dia, vai estar sempre batendo ali no mesmo lugar. Vai estar encaixadinho no mesmo lugar. Chega uma hora que seu corpo já está no limite daquela posição, daquele material no seu corpo, e ele vai reclamar. E aí é a hora de você... Por isso que é legal você ter, sei lá, uns 2 ou 3 tipos de forros diferentes, que você se adaptou. E o máximo possível que você puder mesclar desses forros, melhor. Porque você sabe que são 3 tipos de forro que não vão te machucar, e você vai revezar entre eles para exatamente não acontecer de você querer jogar um deles no mato. exatamente. Porque usou demais. O Jansen perguntou aqui, afinal, qual que é melhor? Gel ou espuma? Eu prefiro espuma, Eu também. tá? Eu prefiro espuma. Mas tem gente... Pessoal, enquete aqui, ó, nos comentários. Vamos falar pro Jansen. Compartilha com eles o que vocês preferem. Só escreve assim, ó, gel, espuma. Pra gente tirar uma conclusão aqui do que a maioria das pessoas que estão online conosco aqui prefere. Compartilha com a gente, pessoal. Só gel ou espuma. Vamos lá, ó. O Fabrício Gel, Jailton falou que concorda, né? Gomes, espuma. Vai falando aí, Vi. Nossa, tá bem mesclado. Agora deu uma galera botou espuma aí. Então, Mas continua meio a meio, pelo que eu tô vendo aqui. exatamente. Vamos fazer mais uma interação aqui, todo mundo nos comentários, só porque depois isso aqui vai ficar salvo e as pessoas A podem maioria é ver. espuma, dá pra ver que a maioria é espuma. Legal. Agora escreve assim, ó, espuma e escreve a marca da roupa. A gente não tá ganhando marca de ninguém, né? Mas é pra dar opção pra quem tá Exatamente. procurando aí algo Compartilha aqui, ó. Eu prefiro gel e na frente lá Magria, Mauro Ribeiro, Ert, Penks, Isso. Mind. Compartilha na frente, porque aí depois quem for olhando, né, Vai ter opções. Exatamente. Luiz, eu vou aceitar seu pedido de casamento, hein, cara? Tá aqui, ó, tá na pauta. Eu vou falar sobre a altura do selim também, que é muito importante. Calma aí, nego, você tá ansioso. Tá na frente, né? Legal, pessoal, legal. Pessoal compartilhando bastante aqui. Vai colocando, tá? Vai colocando nos comentários. É importante deixar isso aqui registrado para outras pessoas. Vamos lá então, Vivi, vamos marcar aqui. A gente já falou do forro muito Falando do fino, tamanho gel ou também. espuma. Então vamos chegar no selim. Agora a gente chegou no selim, Luiz. Vamos lá. Selim tem a questão altura, a questão largura e forma. Eu tive muito problema com... antigamente eu usava um selim prólogo, depois eu usei até Adam, só que o Adam é um selim muito largo na frente, aí que me machucava mesmo. Ainda mais se for pra ficar rodando longo, né? Sem posicionamento de crono, por exemplo. Hoje já faz 2 anos e meio que eu uso o selim Power da Specialized. Coloca aí, eu super recomendo tanto para homem quanto para mulher. E eu particularmente tenho visto cada vez mais esse selinho em uso da galera. Porque Exatamente. realmente ele foi bem aceito. Acabou com No o mountain problema, bike o pessoal usa esse selim. No speed o pessoal usa esse selim. A Vivi que conheceu, né, Vi? Ela tinha comprado o selim do Rodrigo Nunes, lá de Brasília, que trabalha usava o exatamente, selinho. que usou ele na Brasil Ride. Então eu já vi gente no mountain bike, a galera do speed toda usa. Esse selim, depois vocês pesquisam no Google, agora não sai da live, gente. Depois vocês pesquisam no Google a foto dele, ele é vazado, atrás é bem largo e a frente dele é bem fina e a ponta é um pouco mais curta também. Tem todo, ele inovou o mercado, né? Inovou. É um selinho bem diferente, que Aham. se você olha assim, é bem diferente do que a gente tá adaptado, estava, né? Exato. Mas agora, depois dele, outras marcas vieram nessa mesma modelagem, né? Uhum. Porque realmente ele foi muito bem aceito. É tanto Exato. que já tem uma nova remessa desse mesmo selim que a gente usa, mas ele já não tá tão, né? Eu acho que a galera fica com... Ele é tão bom, pelo menos pra mim, ele resolveu tanto o problema, e pra maioria das pessoas que eu conheço, né?
que as pessoas estão meio amarradas para trocar, né? Porque eu mesmo, talvez pelo tempo de uso meu, tivesse que ser trocado agora. Mas eu não consigo, porque eu tenho medo de usar um... Eu já tive tanto problema com selim. E o selim é algo que não dá pra gente falar assim, tipo, forro, a gente não usa dá, vários. Porque forro, né, bretelle, tipo, eu tenho pelo menos uns 30 bretelle. Selim eu só tenho um, no máximo. Na verdade eu tenho mais, porque eu tenho um na mountain bike, são selinhos diferentes. Porque eu não tô com dinheiro pra comprar o power pra colocar em todas as bikes, porque senão eu colocaria. Então o que eu faço? Eu tiro da speed, coloco na mountain bike, tiro da mountain bike, coloco na chrono e por aí se vai. Mas se vocês quiserem compartilhar aqui qual vocês usam, e o modelo e a marca também, pode compartilhar nos comentários. E é uma coisa tão pessoal também, que, pra vocês terem uma ideia, uma vez eu juntei um dinheiro, isso tem uns anos, hein? Tem anos, hein, Cris? Eu juntei uma grana pra comprar um selim Physique, que na época era o top da balada. Comprei o selinho, cheguei encantada, coloquei. Primeiro treino que eu fiz, acho que eu rodei 1 hora e pouquinho. Falei, nossa, o selinho é perfeito. O segundo treino eu já queria jogar ele fora. Nossa, era o selim top do momento, mas eu não consegui me adaptar. Sim. É um selim que realmente pra mim não deu certo. Eu usei um treino e meio, porque o segundo eu quase passei em pé do resto do treino. E aí que eu falo, algumas pessoas gostam do selim mais duro, outras do selim um pouquinho de acolchoado. Tem os 3 níveis de selim. Tem a largura também, né? Eu vou compartilhar uma experiência rapidinho. Fala aí. Eu acho, particularmente, que o selim muito acolchoado também não é legal. Não. Porque ele aumenta muito o atrito. Ele vai tirar o impacto, né? Talvez ele diminua alguma coisa aqui e ali, mas de uma forma geral, é aquilo que a gente estava falando, do tecido, da calcinha, da cueca, óbvio, saiu alguns selinhos no mercado que tinha... que era só o carbono, né? Ou um plástico. Ali eu também acho que seria para mim inviável utilizar. Mas eu acho que um selim muito acolchoado também não é legal. Então, se você está começando no ciclismo, se você conhece alguém que está começando no ciclismo, faça uma experiência com um selinho um pouco mais seco. A gente tem as pessoas, né, que não pedalam ou que está começando, tem uma distorção de conclusões, né? Achar que quanto mais acolchoado, melhor. E quando a gente pensa em horas e horas em cima da bike, seja por competição, seja por lazer e tudo mais, na verdade, quanto menos acolchoado, melhor. Eu acredito nisso. Se alguém também tiver alguma experiência... O Zé Takahashi está perguntando aqui, como saber se a dor nos isquios é devido ao forro ou ao selim? Olha, se a dor for mais um incômodo, como se fosse uma pancada, sabe? Aquele incômodo meio muscular, que você senta no selim e já sente doer, como se fosse uma pancada mesmo. Possivelmente é o selim. Se é um incômodo que tá uma ferida, ou uma assadura, ou um machucado mais enjoadinho ali de atrito, muito provavelmente é o forro. É o forro, exatamente. Tá? Então, e o selim, já puxando o gancho aqui, né? Do que a gente começou a falar, a altura do selim vai influenciar muito. E a largura, né, Vivi? São dois fatores. E a largura. Altura e largura. Se o selim estiver muito alto, imagina o tanto que você vai dar atrito ali, fora que seu quadril vai ficar fazendo isso, ó. Isso aqui é só atrito cada vez mais a ponto de ferir mesmo, né? De estar machucado violentamente. E a largura, o ideal era que fizesse, né, aquele teste que eu não sei se outras marcas têm, mas que a Specialized tem, para medir os isquios e saber o tamanho ideal do seu selim. Muitos atletas relataram que tinham problemas com o selim e estavam usando o selim estreito demais e alguns largo demais. Quando você apoia corretamente na medida dos seus isquios, você fica encaixado, e o selim na altura correta, obviamente, você encaixa o seu bumbum no selim e ele vai ficar ali, né, fixo, sem estar tendo rotação de quadril ou um pequeno desvio. Isso aí vai evitar muito que você tenha uma pressão maior, né, desnecessária, que vai te machucar. Então a largura e a altura são dois problemas. São dois pontos, né, que pode te causar problemas seríssimos. Isso. O Franklin perguntou aqui, ó, o power não é muito largo, não. Eu achei que era. Mas tem as 3 medidas. Tem as 3 medidas, e aí tem uma informação, até hoje no mercado de selim que está sendo lançado, é muito raro achar selim para comprar abaixo de 1,43, né, Vivi? Antigamente tinha muito 1,39, que era o selim assim, ó, estreitinho, né? E agora dificilmente você acha selim 1,39, é 1,43 para cima, 143, né, a largura dele. Então, é uma nova concepção, Franklin, que tá surgindo, que já surgiu faz um bom tempo. Acho que faz uns 4, 5 anos que vem tendo essa troca. Eu lembro que eu usava um selim há muito tempo também, na época do Physique, sabe?
Eu usava um selinho 130, eu não sei se era exatamente isso. Nossa, eu não lembro. Um 3 alguma coisa. Se não for um 30, a medida que tinha antigamente, é próximo disso aí. E num bike fit eu descobri que meu selim, ele estava estreito e era um dos motivos que causava tantas dores, tantos machucados. Quando eu troquei o selim para uma largura maior, melhorou muito. Ainda não ficou 100%, né? Talvez fosse forro na época, talvez fosse o próprio selim mesmo. Mas aí a gente vai se ajustando e procurando algo que fique ideal, né? Ver a questão do forro e de um selim que te ajuste. Alguém comentou aqui que pagou o olho da cara, num selim e não se adaptou. Acontece. É um risco que a gente corre, né? Infelizmente. Aconteceu comigo quando eu comprei o físico. Porque o que é bom pra mim não é bom pra todo mundo. Exatamente. Aí tem a questão da altura do selim, só para frisar o que a Vivi falou. Imagina, a gente está querendo diminuir o atrito, a gente tenta um forro, um tecido, um material, gel ou espuma para diminuir o atrito. E o selim está mais alto do que deve, se for mais baixo, ok, não é tanto problema. Mas se for mais alto, aí você está dobrando a situação, né, o problema, porque vai aumentar ainda mais o atrito. Algumas pessoas perguntaram, qual que é a altura ideal? Cara, é um bike fit. Se eu for passar minha dica... Não tem como, né? Não, eu vou passar, Viane. A dica básica, né? Eu tenho uma dica, eu usava... Ajuda muito, né? Eu usava uma Cannondale antes, né? E agora eu tô usando uma Tarmac. Daí, eu não fiz bike fit na Tarmac, tá, pessoal? Eu sou, sabe... Casa de ferreiro, espeta de pau, eu mando todo mundo fazer, mas eu confesso que eu não fiz bike fit na minha. Peguei algumas medidas que tava na Cannondale, joguei na Tarmac, um treino que eu fiz, a Vivi olhou pra mim e falou assim, parece que você fez um bike fit de tão encaixada que eu tava. Eu nem dou, ainda dou asa cobra, viu? Não é? Então tá ok, eu já posso ser uma bike fit. Brincadeira à parte, né? Brincadeira à parte. O segredo que eu faço pra ver se a minha altura do selim tá ideal, que esses dias atrás eu tava sentindo um incômodo absurdo na virilha. Tá? Tava machucando o osso mesmo. Desclipei o meu pé, coloquei o calcanharzinho no pedal, tá? Calcanharzinho da sapatilha ali, calçado de sapatilha e de bretelle, ok? Tirei, desclipei o pé, montado na bike, posição que eu fico corriqueiramente. Joguei o pedal pro ponto mais distante, lembrando que o giro do pedal é aqui. O ponto mais distante do pedal não é aqui embaixo. Não é 90 graus, tá? né? Não é meio que na angulação do tubo do quadro. Exatamente. Fica meio assim, né? Joguei o pedal pro ponto mais distante. Você tem que sentir o seu calcanhar batendo, pegando no pedal. Você não pode perder o atrito, tá? Você não pode perder o contato com o pedal, mas ao mesmo tempo a sua perna não pode ficar flexionada. É aquele timer assim. E nem pode estar totalmente esticada, aquela no talo. Não, se tiver, a minha fica esticada. Fica esticada, mas não é aquela coisa no talo a ponto de você meio que tá forçando um pouquinho pra bater no pedal. E você não pode mexer o seu quadril em cima do selim, tá? O seu quadril no selim tá reto. O seu pedal tá no ponto mais distante possível. E você tá conseguindo colocar o seu calcanhar calçado com a sapatilha, em contato com o pedal, e sua perna não está flexionada, ela está estendida, totalmente estendida, mas ela continua em contato com o pedal, é o time do meu selim, e é assim que eu uso. Tá? O seu Taviano tá falando que é old school, exatamente. É o meu time. Só que tem uma questão que a gente não pode deixar de observar. O selim, a gente não pode considerar ele como ideal, né, a altura ideal, apenas a altura. Ou ele vai um pouco mais para frente, ou ele vai um pouco mais para trás. Todas as vezes que você mexe no seu selim, ou para frente ou para trás, você também altera a altura dele. Então, precisa se atentar a isso daí, tá? E tem um detalhe, isso que a Cris está falando, só para deixar bem claro. É uma técnica que eu uso. Que ela usa, e a Cris é uma atleta bastante experiente. Me conheço muitos muito. anos, e se conhece muito. Exatamente. Né? É uma vida aí dedicada ao ciclismo. Ou seja, resumindo, muito experiente. Mas eu indico, galera, para quem não tem tanta experiência e realmente quer fazer a coisa bem feita, um bike fit é indispensável. Exato. Tá? Eu não deixo. Se eu trocar o selim, a bicicleta é fundamental. Né? Bike fit. Se eu trocar o selim, é bike fit. Se eu mexer um pouquinho no meu selim, se eu tiver que tirar ele para alguma coisa. Se eu tivesse que tirar meu selim agora da bicicleta para mostrar aqui para vocês, eu ia ficar noiada em saber se eu coloquei ele de volta no lugar certo. A Vivi é bem... Eu sou um pouco mais... relaxada, né? Relaxada no sentido de que é mais tranquilo pra se encaixar. A Vivi não, qualquer detalhe ela sente.
Perguntaram aqui se existe algum aplicativo e tal. O Flávio até compartilhou, se quiser colocar o nome do aplicativo, Flávio, pode colocar. Mas eu também vou colocar um pouquinho da minha experiência pessoal como atleta, como a Vivi falou, que passa horas e horas e anos em cima da bike. E que tem um conhecimento pessoal absurdo, né? Eu faço bike fit, quando faço, né, gente? Vamos ser realistas. Quando eu faço bike fit, eu faço com o Luciano Portuga, de Jundiaí. Top sis. Gosto muito. Tem o Clenilson também, que eu gosto muito do trabalho do Clenilson. E também tem o Duda, que eu gosto do trabalho dele. E eu vou explicar o porquê. Vou falar especificamente do Luciano Portuga, mas vocês podem generalizar. Que você fez até. Exatamente. Inclusive, se vocês quiserem seguir Luciano Portuga, Clenilson Bike Fit, eles sempre colocam algumas dicas ajudando essa questão da posição na bike, nas redes sociais. O Lu, por que eu gosto dele? Ele tem o curso do Retu, ele tem acho que 2 programas para me colocar na posição ideal, só que o cara é atleta, e atleta de alto rendimento. E ele sabe que números não é tudo, você entendeu? Então, tipo assim, eu particularmente sou um pouco avessa, né? A números que vai lá e me coloca na posição ideal e acabou, sem saber a minha sensação. Você entendeu? Então, tipo, eu acho que é interessante vocês pegarem uma pessoa, não apenas pegar um aplicativo, números não é tudo na nossa vida. Como você se sente em cima da bicicleta é muito mais importante do que números, até porque existem individualidades. Tem atletas que gostam de treinar com um selinho um pouquinho mais baixo do que o ideal. Ele se sente bem. E que se subir para a posição que o número diria que está correto, o cara não vai render, nunca vai render, né? Nunca vai se adaptar àquilo ali. Tem o feeling da pessoa, tem a posição que você gosta de sentar. Não adianta o cara colocar você, porque essa linha que está passando aqui e tem que ser assim porque o número é esse, exato. E se você não vai render daquele jeito, e não vai se adaptar porque a sua posição na bicicleta é aquela. E aí, se vocês também tiverem, né, a pessoa tá falando aqui do Fabinho da Faria Lima, como eu acredito que a gente tá com pessoas do Brasil inteiro, o Clenilson, ele atua muito no Rio de Janeiro, mas eu sei que ele viaja o Brasil inteiro fazendo bike fit. O Lu, ele já fica mais preso aqui na região de São Paulo. O Duda Bike Fit, ele já fica mais preso na região do interior de São Paulo. Se vocês tiverem alguma indicação para fazer, coloque nos comentários. E coloca a cidade. Coloca o nome e a cidade. A pessoa vai também. Né? Mas, gente, compartilha coisa boa. O Flávio tá falando aqui exatamente isso, Flávio. É um ponto de. Esse toque que a Cris deu aqui do posicionamento do selim é um ponto de partida. Eu não tenho um bike fit aqui na minha região. Troquei de bicicleta agora, o bike fit só tem daqui a um mês. Usa isso que vai te deixar razoavelmente no lugar. Pode não deixar perfeito, sim, mas já vai te deixar num ponto de partida realmente. Exato. Né? E aí quando você puder, não tenha dúvidas que um bike fit realmente vai te deixar no ponto ideal. Para que você evite qualquer problema, né? Agora vamos falar de creme anti-atrito e vaselina. Tem muita gente que usa vaselina e tal. Se dá super bem, Se dá super bem, ok. O interessante é diminuir essas sensações que a gente sente, esses incômodos. Porém, a vaselina, até onde eu sei, me corrijam nos comentários, por favor, se eu estiver errada, ela não tem nenhuma ação antibacteriana, ela não tem nenhuma ação já cicatrizante e por aí se vai. Tanto eu quanto a Vivi e alguns dos nossos atletas usam o creme Solife, que é um anti-atrito. E aqui, gente, eu vou falar a verdade pra vocês, sincerona mesmo, eu tô fazendo propaganda porque é um produto que eu uso há uns 3 anos já, ou 4, e eu não abro mão em todo. Eu vou sair para rodar 1 hora, eu uso. Eu vou sair para rodar 5 horas, eu uso. Eu também. Tá? Eu vou sair para fazer intervalo, qualquer tipo de treino, eu sempre uso. Porque ele é bom. Quem conhecer, que quiser colocar aqui nos comentários, pode colocar a experiência que teve com o Solife. Aí que vem a questão da diferença de um creme anti-atrito, que pode ser o Solife, pode ser um Bust, alguma coisa. Tem N's também no mercado, tá? Eu conheci, inclusive eu trouxe um dos Estados Unidos uma vez, que particularmente não me adaptei, porque ele é muito denso, muito grosso. Eu prefiro o Solife, porque no resultado final era o mesmo. Então, o importante é a gente ter o resultado independentemente do produto, tá? É uma marca nacional, isso daqui, então é legal também a gente saber disso. Ele tem antibactericida, ou seja, já para ajudar aqueles fungos, aquelas bactérias. Ele já tem uma ação cicatrizante e ele também tem uma ação hidratante na pele. Então eu acho que o maior ponto de diferença de um creme, de um chamois, de um creme anti-atrito para uma vaselina é essas ações.
Os dois têm um resultado final igual, que é o quê? Diminuir o nosso atrito, diminuir o incômodo. Mas isso aqui foi feito especificamente para isso. A vaselina não foi feita para isso. Então tem que tomar alguma coisa que também não vai ajudar a potencializar vírus e bactérias. Eu desconheço, tá? Eu tô falando uma hipótese, uma possibilidade. Não sei se aumenta ou se diminui essa possibilidade de difundir, de aumentar ou de não matar as bactérias e fungos que podem ficar no fogo do pretérito, tá bom? Fala sobre isso aqui, Viana. Bom, a nebacetim, a gente vou dar duas opções aí pra vocês de algo que serve também como um creme. Prevenção, e vai falar sobre tratamento. O tratamento. Algumas pessoas usam a Bepantol também como prevenção. Só que a Bepantol já é mais, eu acho que é mais voltada pro lado do tratamento. Até porque é uma pomada mais cara, e aí você vai comprar um tubo grande, vai ficar mais caro. Eu acho que comprar um creme anti-atrito acaba saindo mais em conta, né? Fundamental, assou, machucou ali de atrito, de machucado mesmo, duas coisas que são o ouro, assim, nebacetim e a Bepantol. São muito legais de estar usando. A nebacetim, meu Deus, ela dá vida no dia seguinte já. Você pode até, dependendo do nível do seu machucado, passar para ir treinar também. Passa para dormir, porque a pomada vai ficar ali, né? Você não vai ficar andando para sair e tal. Passa para dormir e pode passar para treinar junto com um creme anti-atrito. Coloca os dois. Porque aí o creme anti-atrito por cima da pomada, que está protegendo, né? Fazendo o tratamento para melhorar, não vai deixar que a pomada saia. Né? Primeiro Cara, eu já cheguei em situação tão precária de treino que eu passei pomada para tomar banho, cara. Porque ia arder tudo. Já aconteceu comigo também. Nossa, eu vou ter que, sabe, como é que fala? Gente, eu tô ruim hoje, hein? Essa foi fogo, hein? Impermeabilizar, né? Deixar a região pra não bater água. Eu sei que eu tinha que matar as possibilidades de bactéria ali, mas não tava dando, cara. Triste, é muito triste. Mas é muito importante. E algumas pessoas usam a Bepantol pra clarear a pele, né? Algumas pessoas têm a pele devido ao atrito, né? Ou pode ser porque tem as coxas mais grossas, ou porque o selinho, enfim... Dexa, alguma coisa, né? Dexabepantanol, alguma coisa assim, que é a substância, porque tá falando aqui que tem o genérico da Bepantol, que é bem mais barato. Sim, tem a mesma eu acho, eficiência. alguma coisa. Enfim, o que for genérico disso aí também serve, tá? Mas são duas pomadas que são muito bacanas pra gente, né, que precisa. Um para tratamento e pode ser usada também. A nebacetim não, porque já é uma pomada que tem antibiótico nela. Então é mais pra tratar mesmo. Uhum. A Bepantol, algumas pessoas usam. Eu já usei quando eu tava sem o creme, eu já usei a Bepantol pra ir treinar. Eu acho que ela não, pra mim pelo menos, ela não funciona tanto quanto o creme específico anti-atrito. Mas na falta de alguma coisa, ela vai servir com toda certeza. Sim. Tá? E a Bepantol você pode usar pra dormir, né? A nebacetim também, porque vai fixar melhor o produto e deixar ali agindo durante o seu sono. E para clarear a pele, eu acho que é bem interessante também quem tiver essa questão da pele, por questão do atrito em si queimar, né? Acaba queimando a pele. Tem uma pergunta aqui que o... Falta alguma coisa? Ó, só pra... recapitular, né? Não, eu quero o conteúdo era esse, pessoal. Agora eu quero saber o que vocês acharam. Legal, joia, top, ruim, tá faltando. Se tiver faltando alguma coisa, alguém com a experiência de vocês quiser colocar alguma sugestão, a gente pode comentar aqui, tá bom? E vamos abrir as perguntas e respostas, né? O Ismael já falou aqui que foi legal, top. Tá faltando alguma coisa, pessoal? Comenta aí alguma coisa que a gente não falou. A Elisa, beijo, meu anjo. Da outra vez eu não consegui te mandar um beijo. Pediram um outro beijo aqui também. Hipoglose serve. Hipoglose serve sim, com toda certeza. Hipoglose aqui também. É meio que a mesma função da Bepantol, né? Então fica... Aqui, ó, mandar um salve pro... Pranos Coyotes Mountain Bikes. Gente, Sabáldia, do Paraná. Um abraço pros coiotes do Paraná, tá bom? E, bom, vamos lá. Sensacional. Deixa eu fazer uma pergunta aqui do... O Ricardo comentou, né? Mas o Rodrigo que perguntou, acho que foi o Rodrigo, eu não lembro, não tô achando o nome dele aqui. Que o Ricardo comentou que perdeu um pouco de peso. Acho que foi o Ricardo, não lembro. Perdeu um pouco de peso com... Não, foi o Rodrigo mesmo, ele comentou e perguntou. Perdeu peso e tá sentindo, né? Que o selim tá incomodando um pouco.
se vale a pena fazer o bike fit, com toda certeza. Com certeza, Né? O bike fit, ele é importante ser feito pelo menos umas 2 vezes por ano. Não, Vi, é muito, não? Ó, a gente Não, combinou, será? Sabe por quê? Não, pra quem puder, obviamente. Não é necessário, mas quem puder, faz 2 vezes. Porque o que acontece? A gente muda a nossa flexibilidade ao longo do ano, a gente para de treinar, voltou, você fica de um jeito. Lógico, você se encaixa. Mas às vezes a gente melhora a flexibilidade, a gente ganha um pouco mais de musculatura, a gente perde peso. Tudo isso interfere. Diante dessas mudanças, vale a pena, se você estiver sentindo alguma coisa diferente. Né? Se tiver tudo ok, segue, não precisa. Sim. Mas às vezes, 2 vezes por ano, quando você passa por essas mudanças, é importante. Para aquele pequenininho ajuste, pode fazer uma grande diferença para você seguir evoluindo e se sentindo bem. Né? Perguntaram aqui se passa muito ou pouco. Essa questão de quantidade é individual. Eu geralmente pego um dedo aqui, ó, a ponta do dedo, e passo ele cheinho assim. Mas assim, esse creme aqui, ó, ele vem 250 ml de creme. Qual a pergunta? Quanto que passa? A quantidade. Tá. Ele vem 250. Um pote de 250, pra mim, ele vai dar pra uns 3 meses, cara. Então, olha o custo-benefício do produto. Ele vai custar 100, 120 reais, no Mercado Livre tem pra vender. Manda o nome, tô perguntando o nome. Endure da Chamois. Digita creme anti-atrito Solives. Solives. Tá? E aí também perguntaram se passa direto na pele ou se passa direto no forro. Eu, particularmente, passo direto na pele. Tá? Por quê? Porque eu sei aonde me incomoda. Então, eu já coloco na minha pele aonde me incomoda. Eu também. Mas, por exemplo, eu vi o documentário da Movistar e alguns atletas da Movistar eu vi passando esse creme anti-atrito no forro do bretelle. Então, aí é de cada um. Talvez porque o cara não... Enfim, não sei. Teve uma outra pergunta bastante interessante aqui, ó, Demetrios, perguntando para as erupções cutâneas e peripelites. O que é bom? Cara, aí, dependendo do tom dessas erupções, é um antibiótico, mas é interessante você procurar um médico, tá? Quando passar de um incômodo, tipo assim, ó, por exemplo, ainda não saiu, né, ainda não abriu a sua pele, a nebacetina, a Bepantol, ela vai ajudar a puxar aquele pus para fora, né? Agora, a partir do momento que isso já abriu e já tá um pouco... Então, não deixa ficar crítico, não. Procura um médico. Se você perceber que tá muito... uma bolinha, né? Que tem alguma coisa pra sair dali e tá muito dolorido, a Nebacetin é a pomada. Porque ela tem antibiótico, então ela vai puxar o que tiver de inflamação, infecção ali, pra você poder estourar ou, enfim, abrir, né? Com cuidado e tudo mais. E aí sim é que vai resolver o problema, né? Depois você vai continuar passando pra terminar de cicatrizar e tal. Mais 2 perguntas, pessoal, e a gente vai jantar. Ó, um abraço pro pessoal do sul de Minas, né? Que tá, pessoal do mountain bike, da Mantiqueira, região absurda. O Ismael falou aqui, ó, que falaram, né, que o creme é carinho. Cara, o conforto que ele proporciona vale a pena. E até porque, igual eu falei, ele é 100 a 120 reais no Mercado Livre, só que isso aqui dá pra 3 meses. E ele vai resolver de 70% a 80% do desconforto e das assaduras que você tem. Então, é um custo-benefício excelente, tá bom? O Alexandre está perguntando se diferencia a questão da escolha do bretelle, enfim, por conta de ser mountain bike ou speed, porque no mountain bike tem mais trepidação. Não, eu acredito que não. Eu também acredito que não. Por exemplo, é fato que isso aqui ajuda muito também. Eu corri ano passado uma prova dos Jogos Regionais, Jogos Abertos. Eu corri a prova de mountain bike e eu esqueci de passar o meu creme anti-atrito. Nossa. Cara, pra mim tomar banho depois foi um sufoco. Porque o mountain bike bate muito, né? A gente fica quicando muito em cima do selim. E eu corri de hardtail ainda, então vocês imaginem. Eu corri uma prova de XCO de hardtail. Nossa, cara, sofri depois, hein? Fiquei uns 3 dias bem judiada. Mas eu acho que vai na mesma linha, né? De o que você se adapta melhor. Do forro, do selim. Às vezes o selim que você usa na speed, ele não vai dar certo pra você ir pra mountain bike. Se você for pegar mountain bike pra ir pro asfalto, beleza. Mas quando você vai pra terra, pode ser que realmente você precise de selim diferente. Né? Então é mais questão de você experimentar mesmo.